Boa tarde, pessoal. O nosso trabalho é sobre clamidiose aviária e eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução. A clamidioepistase é um micro-organismo intracelular obrigatório que causa a clamidiose, que é uma doença que acomete os mamíferos, principalmente as aves, os répteis e inclusive os humanos. A doença também pode ser conhecida como pistacose, quando acomete pássaros de ordem Pistaciforme, ou ornitose quando ocorre nas demais aves. Agora falando sobre a etiologia, a Chlamydia pstas é uma zoonose que pertence à família Chlamydiaceae. Essa família é composta por bactérias gram-negativas intracelulares. Na medicina veterinária, ela tem a espécie mais predominante e mais patogênica. Possui 9 genótipos diferentes, identificados pela análise de proteínas da membrana, sendo 7 genótipos isolados de aves de várias espécies e 2 isolados de mamíferos. Devido ao aumento da comercialização de aves domésticas e na criação delas como animais domésticos, tornou uma das principais zoonoses de origem aviária. Por essa razão, o rápido diagnóstico e o tratamento correto são essenciais para o controle e a prevenção da doença, contribuindo na economia e na saúde pública. A transmissão da clamidiose ela ocorre através da via aerógena, que é a inalação de secreções nasais ou da ingestão de micro-organismos, além de outras maneiras, como a ingestão de fezes ou através dos pais, quando eles vão alimentar os filhotes no ninho regurgitando. O tempo de incubação ele pode variar muito, sendo dias, semanas, meses, dependendo da espécie acometida. A eliminação da bactéria nas fezes ele é alternado e se envolvem de acordo com o estado de estresse no qual a ave está. Esse estresse ele pode estar relacionado com deficiências nutricionais, transporte com longa duração, locais com muitos animais, ambiente abafado e até reprodução. As taxas de mortalidade da clamidiose aviária elas variam dependendo da espécie acometida, da espécie hospedeira, da patogenicidade e também dos sorotipos, sendo comumente uma taxa bem elevada. A patogenia da infecção por Clamidofila psittaci, ela é caracterizada pela replicação do agente no interior da célula até que ela seja destruída. O agente ele se fixa na célula hospedeira e entra no citosol através da endocitose. Ela é endocitada em sua forma de corpo elementar por células epiteliais do hospedeiro. Por causa da rápida multiplicação do patógeno, a célula hospedeira ela para a produção de DNA, RNA e proteínas, fazendo com que as enzimas provenientes do próprio hospedeiro dividam a célula parasitada, e assim acontece a liberação das formas infectantes do patógeno. O hospedeiro, então, ele vai eliminar o agente pelas vias de eliminação que eu já citei anteriormente, e assim começa todo o ciclo de novo, como está aqui nessa figura que eu coloquei para ilustração. Os sinais clínicos são variáveis e inespecíficos e dependem de diversos fatores, como o estado imunológico da ave, a espécie hospedeira, a patogenicidade do micro-organismo, o grau de exposição do agente, a porta de entrada e a presença concomitante de outras doenças. Ele apresenta também 4 tipos, que podem ser agudos, subagudos, crônicos ou inaparentes. O inaparente dificulta muito o diagnóstico. As aves, no geral, vão apresentar apatia, eriçamento das penas, diarreia esverdeada, desidratação, conjuntivite mucopurulenta e alterações respiratórias. E a gente pode observar aqui nas fotos a diarreia esverdeada e uma conjuntivite. As lesões elas vão se alterar de acordo com o desenvolvimento da doença e do órgão afetado. As mais frequentes são a aerosaculite, que é espessamento dos sacos aéreos, hepatomegalia, que é aumento do fígado, esplenomegalia, que é aumento do baço, a pericardite e a miocardite, que são inflamações e irritações na membrana do pericárdio, e broncopneumonia, que é uma inflamação nos brônquios, e enterite catarral.
que é muita secreção recobrindo a mucosa. E nessa foto a gente pode observar a presença de aerossaculite na ave. Falando em diagnóstico, o único método disponível aqui no Brasil é através da detecção do DNA por PCR, que é para detecção do agente etiológico da clamidiose aviária. E quais que são os materiais que são coletados para o exame diagnóstico? Então, depende de cada laboratório. Cada laboratório tem um protocolo, mas pode ser através de amostras de fezes, suaves de cloaca ou de orofaringe, mas pode ocorrer o falso negativo devido à excreção intermitente do micro-organismo. O diagnóstico laboratorial ele é de extrema importância, porque ele evita assim, um possível óbito do animal. A hospitalização ela é necessária em 87% dos casos. E mesmo em pacientes que são adequadamente tratados, 1% desses animais pode vir a óbito. E o diagnóstico diferencial ele deve incluir Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Legionella e vírus da influenza. Eu falando agora um pouco sobre tratamento. O tratamento dessa doença ela pode ser bem complicado por conta de ser um tratamento extenso, né? É um período mínimo aí de 45 dias tratando. E aí também temos vários protocolos que são utilizados e são responsivos, né? Esses animais respondem a esse protocolo, porém não teremos a eliminação completa da Chlamydophila pistaci, que costuma ser um agente também que afeta essas aves. Quando falamos sobre animais de produção, é um assunto mais complicado também por conta que acaba que é um tratamento demorado, não fica muito barato, né? E é difícil por conta de ter esse isolamento. Então, acaba quando é em aves de produção, costumam optar pela eutanásia. Mas quando em aves PET, no caso de calopsitas, maritaca, que são os psitacídeos afetados, tem o tratamento, temos os antibióticos mais utilizados, que são a clotatetraciclina, doxiciclina e oxitetraciclina. Fazemos a utilização por um período mínimo de 15 dias. Após isso, repetimos os exames, conferimos se ainda tem a clamídia ali. E tudo isso associado a uma fluidoterapia e suplementação da dieta, permanecendo sempre essa ave isolada. Mas é um tratamento complicado e costuma ter uma taxa de óbito muito grande. Como medida de prevenção e controle, ainda não existe a vacina para essa doença, porém podemos tomar algumas medidas necessárias que evitam a disseminação ou a contaminação de mais animais no plantel. Sempre fazer o descarte correto da carcaça desse animal que veio a óbito ou que veio eutanasiado, independentemente se esse animal está contaminado. O descarte da carcaça deve ser feito de maneira adequada. Descarte dos dejetos também, né? Evitar que os animais do plantel tenham contato com esse dejeto, com essa carcaça, para não ocorrer outras contaminações. Realização de vazio sanitário, então, a questão de manejo sanitário também é de extrema importância aqui, ela vai ser essencial para evitar que essa contaminação se dissemine. Sempre manter o animal infectado em quarentena, pois se ele tiver contato, ele vai disseminar essa doença. É importante também evitar esse contato de animais, de aves silvestres, né, com a ave do seu plantel, porque essas aves também carregam doença. Em questão de aves pet em casa, é mais fácil a gente ter esse controle do que em uma criação, né? Mas essas são as medidas de prevenção e é de extrema importância que seja respeitado essas orientações para evitar que tenham mais contaminações. Contudo, a gente conclui, né, com esse trabalho que é uma doença de extrema importância, ela causa declínio, né, de índices reprodutivos, então é sempre importante fazer a prevenção e o controle correto da sua criação para evitar problemas como esse.